Olá, galera! Robinho aqui. Uma das características mais marcantes dos seres humanos é a capacidade de superar desafios. E um dos desafios propostos é continuar mantendo foco nos estudos, ainda que em tempo de quarentena. Eu tenho certeza que iremos superar juntos este desafio e sairemos ainda mais fortes desse tempo. Vamos lá? Vamos estudar. Vem com o Robinho! Nesta aula, vamos fazer uma revisão do diagrama de Linus Pauling e vamos aproveitar também, já no finalzinho, para fazer algumas questões usando números quânticos. Vem comigo. Bem, essa aula de diagrama de Linus Pauling está dentro de um grupo maior de temas que nós chamamos de modelo atômico atual, modelo quântico. A nomenclatura é variável. É variada na realidade, né? Temos uma imagem que eu gosto demais de mostrar, que é da Conferência de Solvay, lá em Bruxelas, e essa conferência ela mostra aí nomes que a gente comenta demais quando falamos de modelos atômicos. Falamos de Einstein, falamos de Planck, falamos de Schrödinger, Heisenberg. O que não falta aí são cabeças geniais, e na aula de modelo atômico atual, onde a gente consegue aprofundar um pouquinho mais, a gente mostra todas as contribuições de Bohr, o raio atômico de Bohr, a energia e o diagrama de energia nível. E no finalzinho dessa aula a gente chega ao diagrama de Linus Pauling, que a gente conheceu nas nossas aulas presenciais. Esse diagrama de Linus Pauling é um diagrama fruto aí de uma série de definições lá da mecânica quântica, onde nós conseguimos aprender como ler um subnível, a gente conseguiu aprender a como calcular a energia de cada subnível, e logo em seguida a gente escreve esse diagrama de Linus Pauling dividido aí em camadas. Esse diagrama, mais uma vez, vale a pena eu ressaltar que é um diagrama simplificado, haja vista que todos os subníveis, nem todos os subníveis estão aí inscritos. Está faltando o subnível G, o subnível H, o subnível I. Assim como também, nesse diagrama, a gente não coloca o número máximo de elétrons teórico, que é dado por uma equação de Heisenberg, que é 2n², onde n é o nível de energia de cada elétron. Então, analisando esse diagrama de Linus Pauling, a gente pode responder algumas perguntas. Eu geralmente falo em sala que essas perguntas são as perguntas que valem ouro, que é o subnível de maior energia, que é a distribuição eletrônica por camadas, que é a distribuição eletrônica usando o cerne de gás nobre, e ainda a gente pode configurar os 4 números quânticos do último elétron, também conhecido como elétron de diferenciação. Observe essa questão. Vanádio, número atômico 23, elemento de transição, constitui componente importante do aço para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade e a resistência à corrosão do ferro. Quantos elétrons há no subnível 3D na configuração eletrônica do vanádio? Bem, se a gente fosse usar a tabela periódica, a gente poderia localizar este subnível diretamente na tabela. Essa seria uma outra aula, e em outro momento a gente vai ensinar você a pegar essa informação e aplicar lá na tabela periódica. Na aula de hoje nós vamos revisar o diagrama de Linus Pauling, então eu vou precisar aqui do diagrama de Linus Pauling, e como a gente já sabe ler esse diagrama usando a conta da energia do subnível, eu posso escrever a ordem crescente de energia, ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d3. Vamos somar comigo para saber se o número de elétrons está correto. Lembrando que o número de elétrons é dado pelo esse número que está como se fosse o expoente da letra S. Não é o expoente, hein? Mas é como se fosse. Então, se eu pegar esse número e somar, eu vou ter a configuração para 23 elétrons. Então, fica como? Fica 2 do S, 1s2, mais 2, 4,
mais 6 do 2p6, 10, depois 2, depois 6, depois 2 do 4s2 e finalizando 23 com o 3d3. Então, olhando para o subnível de maior energia, é o último subnível aqui, ó, que eu estou localizando. Esse foi escrito por último, ele é o subnível de maior energia. Quantos elétrons tem nele aqui? Ah, Robinho, eu estou vendo 3. E esse é o meu gabarito. Vamos com essa. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Então, se a gente der uma analisada aqui nessa configuração eletrônica, a gente pode somar o número de elétrons aí nesse local que parece o expoente, mas não é, é o número de elétrons. Então, somando aqui, eu fico com 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, 20, 30 aqui, 36, 38, 39 elétrons, seria o ítrio. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio são, respectivamente, vamos lá, qual é o maior número na frente da letra? O maior número na frente das letras é o 5. Logo, o ítrio deve ter 5 camadas. E qual é o subnível de maior energia? O subnível de maior energia é o 4D1. E esse aqui, ó, é o número de elétrons dele. Então, vai lá, a camada mais energética seria a 5. E o subnível de maior energia, 4D1, ficaria 5 e 1, gabarito letra B de bom. Vamos fazer mais essa. Então, eu tenho aqui titânio, número atômico 22, usado na fabricação de parafusos e pinos. A configuração eletrônica do titânio. Você pode ver que nas alternativas ele já mostra o uso do gás nobre. Então eu vou pegar o diagrama de Linus Pauling, haja vista que eu não estou usando a tabela periódica para resolver as questões, poderia usar. Então eu vou fazer a configuração, ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2, para fazer o número atômico 22 igual ao número de elétrons do titânio. No número atômico 22, onde cabem 22 elétrons, o maior gás nobre que eu posso escrever aí não é o hélio. O hélio tem número atômico 2, apenas 2 elétrons. Também não é o neônio, que teria 10. Eu vou ter que escolher o argônio, que tem número atômico 18. Então, o titânio é o cerne do átomo argônio, gás nobre argônio, 4s2, 3d2, como a gente pode ver na letra D de dado. Nessa questão, a gente vai trabalhar agora com íons. Lembrando que íons são espécies químicas que apresentam uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Essa diferença ela pode ser porque o indivíduo perdeu elétrons, e a gente diz que ele é um cátion, que pode ser um cátion monovalente, bivalente. Podemos também ter indivíduos que ganharam elétrons, e eles serão chamados de ânions. Então, se você olhar a questão aí, ele vai dizer assim, ó, a soma do número de elétrons do subnível mais energético das espécies químicas. O nitrogênio 3-, o oxigênio 2- e o alumínio 3+. Perceba que o nitrogênio 3-, ele ganhou 3 elétrons. E como o número atômico dele foi dado 7, ele vai ficar com 10 elétrons. 7 ganhou 3, ficou com 10. Já o oxigênio, O2-, tinha 8, ganhou 2, ficou também com 10. E o alumínio 3+, um cátion trivalente do alumínio, tinha 13,
perdeu 3 e ficou com 10. Muito bem. Essas configurações eletrônicas podem ser mostradas facilmente através da leitura do diagrama de Linus Pauling. Perceba que eu novamente não vou usar a tabela periódica, vou usar o diagrama, porque essa revisão aqui está dentro do nosso tema dessa aula antes da tabela periódica. Então a gente vai fazer assim, ó, nitrogênio ganhou 3, tinha 7, ganhou 3, ficou com 10. E a sua configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, direto. Já o oxigênio ganhou 2, ficou com 10. Vai para 1s2, 2s2 e 2p6. Já o alumínio 3+, ele perdeu 3. Ele tinha 13, perdeu 3 e ficou com 10. E você que é meu aluno das aulas presenciais sabem que quando é cátion, eu faço para tirar, nunca tiro para fazer. Faço para tirar, nunca tiro para fazer. Faço para tirar, nunca tiro para fazer. Então eu vou fazer para 13 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Vou fazer para 13 elétrons, não para 10. E só depois vou tirar os 3 elétrons, para garantir que a retirada desses elétrons seja da última camada. Então eu faço para 13 e depois tiro 3. Lembrando que nos cátions eu faço para tirar, nunca tiro para fazer. Então tirando aí da última camada, é a terceira camada, a configuração fica com 10 elétrons e a gente vai ter a soma desses elétrons do subnível de maior energia. Mas, Robinho, qual é o subnível de maior energia? 2p6, 2p6, 2p6. O aluno desavisado poderia somar 2 mais 2 mais 2, daria 6. Mas ele não quer o número da camada, ele quer o número de elétrons. Então seria 6 mais 6 mais 6, total 18. Letra A é o nosso gabarito. Temos agora aí um cátion monovalente, potássio, número atômico 19. 19 ele vai perder um elétron. E ao perder um elétron, fica com 18 elétrons. Usando o diagrama de Linus Pauling, nós vamos fazer aí 18 elétrons. Mas, Robinho, está com 19. Verdade, tira 1. Eu faço para tirar, nunca tiro para fazer. Gabarito, letra A novamente. Olha esse exemplo como fica interessante. Esse é extremamente importante. Queria que você guardasse no seu coração esse exemplo, hein? Nós temos aí um cátion de ferro. O que é um cátion de ferro? É um ferro que perdeu elétrons. Como ele é um cátion monovalente, a questão está mostrando para mim que ele perdeu um. De onde eu vou tirar esse elétron? Eu não vou fazer para 25. Eu vou fazer para 26 e tirar 1. Então, se eu faço isso para o ferro, ele com 26 elétrons fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 26. E se eu retirar um elétron, eu vou tirar da camada mais energética ou do subnível de maior energia? Sempre da última camada. Isso é importante, hein? O examinador lá de alguma prova, de algum exame público, um vestibular, até mesmo sua própria avaliação do colégio, vai colocar como gabarito 3D5, é um gabarito equivocado. Porque ao tirar elétrons, eu vou tirar da última camada, a camada mais externa. Então vai ficar a configuração eletrônica do ferro 3+, com 4s1, 3d6. Perceba que eu tirei da última camada e não do subnível de maior energia. Certo? Seguindo nessa questão, vamos trabalhar com os 4 números quânticos do último elétron do ferro, também chamado de elétron de diferenciação. Se o ferro átomo tem 26 prótons, ele terá 26 elétrons, configurados da forma que você vê aí na telinha. No subnível de maior energia 3D6, nós vamos ter o elétron de diferenciação. Se o subnível é D,
ele vai apresentar 5 orbitais, como já vimos em sala, nas aulas presenciais. E para completar esses elétrons, vamos usar as regras conhecidas. A regra de máxima multiplicidade de Hund e a regra do princípio da exclusão de Pauli. Isso vai fazer com que os elétrons entrem para cima, 5 elétrons para cima, fazendo orbitais primeiro incompleto, para depois fechar com o 6º elétron. Este elétron daqui, ó, é o elétron de diferenciação, também conhecido como último elétron. Ele está no nível 3, então o número quântico principal é 3. Ele é um D, logo ele apresenta um número quântico secundário azimutal igual a 2. E essa relação de letra com número, eu já te ensinei o motivo nas aulas presidenciais de estabelecer essa relação de letra com número. Temos uma orientação geométrica dessa distribuição da nuvem eletrônica. Lembrando que estamos falando de uma nuvem de probabilidade, uma região de probabilidade contra o elétron. E essa orientação, a gente admite que é uma orientação -2, e como o spin está para baixo, a nossa recomendação nessa questão é usar o valor mais meio. Lembrando que a convenção para a gente aqui, que geralmente é adotada na maioria dos vestibulares, é -meio para cima e mais meio para baixo. Gabarito letra C. Seguindo, considerando a configuração eletrônica a seguir do átomo de oxigênio no seu estado fundamental. Só lembrando, estado fundamental é o estado de mais baixa energia. Ele tem essa configuração, e nessa configuração, como eu já tinha mostrado para você, o P, que é um subnível com 3 orbitais, tem 3 orientações geométricas nas 3 dimensões, x, y e z, e nós vamos ter aí uma quantidade de 2 elétrons em S, 2 elétrons em 1s2, 2 elétrons em 2s2, e aqui 4 elétrons no subnível P. Então, os números quânticos para ele, vamos fazer a distribuição, vai ficar usando novamente Hund e Pauli. O elétron de diferenciação, mais uma vez, está aqui, ó, foi o último elétron que nós escrevemos, ele está no -1. Então, como eu estou na segunda camada, ou esse elétron está na segunda camada, então ele vai ser 2. Número quântico principal, 2. Número quântico secundário, 1. A relação com P e 1 já mostramos lá na sala. Ele está na posição -1, então o M dele é o ML -1. E o MS, ou simplesmente S, mais meio, haja vista que ele está no sentido para baixo. E para encerrar, fazemos a questão 7, que diz assim: o subnível de número quântico azimutal igual a 2, existe uma relação, L igual a 0, subnível S, L igual a 1, P, L igual a 2, subnível D, e o L igual a 3, subnível F. E aí ele vai apresentar o número quântico magnético, pode assumir, eu posso imaginar aí os orbitais, cada um com a sua relação, e o subnível com L igual a 2, orbital do tipo D, vai ter configurações que vão de -2 até +2. Muito bem, espero ter cooperado mais uma vez com o estudo de vocês. Antes de você sair do canal, lembra lá de dar o joinha, se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande. Tchauzinho.